É com muita alegria que vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, buscando energias salutares para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. Vamos iniciar a atividade com uma prece, pedindo proteção, pedindo amparo, para que possamos caminhar com equilíbrio, com segurança, com serenidade, vivenciando os ensinamentos do Mestre Jesus, a fim de encontrarmos a luz em nossos corações, em nossos caminhos. Graças a Deus. A lição de hoje é do livro Fonte Viva, lição 161, e o título da lição é No Esforço Comum. Então, quando a gente pensa no esforço comum, o que significa esse esforço comum? O que será que ele está querendo dizer com esse título? É que nós vivemos numa engrenagem, todos somos interdependentes. E aí, quando a engrenagem tem algum probleminha, interfere no todo. Então, daí a importância de sermos um todo equilibrado, assentado, para que possamos crescer, produzir, amparar e fazer tudo o que o Divino Mestre nos ensinou. A lição de hoje, como todas as lições desse livro, tem um dizerzinho ou do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Hoje é do Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E o título é o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quando falamos em fermento, a gente já fica ligado. Opa, aquele bolo, aquele pão que a gente faz, tem que ser um fermento fresquinho, um fermento ativo, porque se a gente pegar um fermento que está muito tempo parado, o nosso bolo, o nosso pão não vai ter um resultado positivo. E a gente vai ficar muito aborrecido. É esse fermento que a lição hoje está nos alertando, para que possamos colocar o fermento dos ensinamentos de Jesus em nossos corações, para que ele possa levedar e que a gente possa transbordar as nossas virtudes por onde passarmos. Então, a terra foi preparada energeticamente para a chegada do Mestre, assim como ele também foi preparado para poder se adaptar à energia do planeta. Então, aquela estrela de primeira grandeza teve que diminuir o seu brilho para chegar até nós. Aquela humildade, aquela potência, aquele amor, não precisava de nada disso. Mas ele se colocou, se predispôs a vir nos ajudar. A dar, através do seu exemplo, da sua vida, condições para que a gente possa nos modificar, nos transformar, vivenciando o seu evangelho de amor e de luz. Ele chegou radiante e discreto, produzindo um bem-estar, uma alegria indescritível. O ambiente, a atmosfera toda estava se regozijando com a chegada daquela energia especial que chegava até nós. Mas ele chegou numa sociedade, no momento em que as nações se submetiam à glória através das armas, não havendo lugar para o amor. E aí ele decepcionou muitas pessoas. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel, que esperava, que tinha um desejo de dominar os povos. Então ele queria que chegasse o Messias, que fosse sanguinário, que fosse vingativo e que desse uma resolução nos problemas que haviam no momento, nesse ambiente. Mas ele veio trazendo outras mensagens. Ele veio trazendo o prenúncio de grandes reformas e transformações na moral do homem, para que esse homem transformado possa transformar a sociedade, através de uma sociedade mais justa, com mais amor ao próximo, com mais respeito. E isso deixou muitas pessoas assim indignadas. Como o rei dos reis chega aqui e não modifica
Mas não é para ele modificar, é que ele trouxe as ferramentas para nós nos modificarmos e, através da nossa postura, modificarmos o nosso entorno. Porque a sociedade só se modifica quando o homem se modificar. Enquanto isso não ocorrer, nós vamos permanecer nesse estado que estamos. Há quanto tempo há guerras? Há quanto tempo há desunião? Há quanto tempo as pessoas sofrem do vazio existencial? Pela falta do conhecimento, pela falta da presença de Deus no coração de cada um, não é? Então ele veio trazer essa mensagem de amor, de luz, de paz e de união, para que realmente a gente possa, num esforço comum, encontrar a paz, a liberdade e o equilíbrio. Só através da transformação que a sociedade vai transformar. E aí a gente reclama, vê as coisas que a gente não gosta, que a gente acha que não são certas, mas não é por aí. Cada um tem o seu momento de aprendizado, cada um tem o seu momento de despertar. Então aqueles que despertam antes têm a obrigação moral de colaborar para que os que estão em seu entorno possam conhecer a verdade, o valor verdadeiro da vida. Então, isso é compromisso nosso. Quando nós viemos para cá, com certeza, a gente se propôs a colaborar na seara do Pai. Só que chegamos aqui, a gente se distrai tanto com as coisas materiais, que muitas vezes passa desapercebido. Aí, quando a gente recebe um beliscãozinho, a gente para pensar, opa, alguma coisa eu tenho que modificar na rota da minha vida. Aí a gente cai em si e começa a ver a vida de uma maneira diferente, tendo valores diferentes que nos elevam espiritualmente. Jesus foi o maior influenciador do amor que já surgiu na Terra. Permanece como um extraordinário ser que o mundo jamais viu. E ele veio com a condição de ser um modelo, de ser um guia, de ser um rumo em nossas vidas. A influência benéfica dele chegou e chega através dos exemplos, através dos seus ensinamentos, de toda a vivência, de tudo que ele deixou, o legado todo que ele deixou. Então, através disso, a gente deve se fixar nesses objetivos e tê-lo como o nosso guia, tê-lo como o nosso diretor, o nosso caminho, o nosso objetivo final para a elevação do nosso espírito. E aí, através da nossa pequenez, a gente vai poder colaborar influenciando o bem a outras pessoas do nosso entorno. E aí a gente fala, qual é a ação do fermento? Porque a lição de hoje é, o pouco de fermento leveda a massa toda. Então, o objetivo do fermento é agente de fermentação que faz com que o pão cresça, convertendo os açúcares fermentáveis na massa em dióxido de carbono e etanol. Olha, não vamos entrar em detalhes porque eu não entendo nada disso. Eu peguei essa definição do dicionário. Mas eu quis trazer porque é um agente modificador. Você coloca aquele agente na massa, na farinha, nos ingredientes todos, ele vai transformar. E é exatamente isso que Jesus veio nos trazer, a lição da nossa transformação interior. E aí ele veio nos influenciar através dos seus ensinamentos. E aí eu pergunto, o que é influência? Influência é a ação de um agente físico sobre algo ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então é um agente físico, é um ser, é uma pessoa que tem influência sobre o outro e que o conteúdo que ele traz faz com que essa pessoa se transforme. Isso é de ser para ser, mas também tem a influência do ser humano no meio. Ele pega um cinzel, pega uma pedra bruta e ali ele esculpe uma figura maravilhosa.
Aquela areia, aquele terreno árido, ele vai lá, ele prepara o terreno e, de repente, ele colhe frutos, flores, etc. Tudo que nós necessitamos para nosso bem-estar e nossa alimentação. Essa influência, ela é fundamental. Todos nós somos influenciadores e também todos nós somos influenciados. Às vezes você não imagina que a sua postura, a sua palavra, a sua disposição possa estar influenciando alguém. E aí a responsabilidade de como agimos, de como vivenciarmos os ensinamentos do Mestre, para que possamos realmente ser algo produtivo na seara. E também os nossos pensamentos influenciam. Tanto fisicamente como através dos pensamentos influenciamos as pessoas. Daí a importância de darmos o melhor de cada um de nós, sempre, em todos os momentos, em todos os segundos das nossas vidas. E aí a gente aprende, com o Evangelho, que a gente tem que vivenciar os ensinamentos de Jesus. A nossa consciência desperta e a gente fala, realmente, vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Só que na hora de pôr em prática, quantas vezes a gente escorrega? Quantas vezes a gente para e fala, fiz errado, escorreguei de novo. Mas esse aspecto é positivo, porque à medida que a gente percebe os nossos erros, os nossos defeitos, é sinal que nós estamos aprendendo. É sinal que nós estamos no caminho do bem e do amor. E olha, e a gente é influenciado e a gente recebe aquilo que a gente passa para as pessoas. E as pessoas nos mandam aquilo que elas recebem. Daí, se eu quiser receber boas influências, eu tenho que doar boas influências. Porque é uma ida de duas mãos. Vai e volta, ação e reação. Não tem como mudar essa sistemática. Porque Deus é tão justo, é tão maravilhoso, que não tem os preferidos, não. Você fez, minha filha, você vai resolver o seu problema. Eu lhe dou estrutura, eu lhe dou meios para que você possa utilizar e vivenciar em benefício próprio e em benefício dos outros. Porque à medida que eu me encontre equilibrada, à medida que eu me encontre em harmonia, o que acontece? Essa harmonia, esse equilíbrio esparze na volta, envolve as pessoas que estão no meu contato. Então é uma constante, uma lei de amor, uma lei de continuidade, da mesma maneira que as influências negativas chegam até nós. E se nós estivermos bloqueados através do reto pensar, do reto agir, e ter fé, confiança, acreditar, porque não adianta falar, eu rezo, mas será que vai me acudir? Vai acudir sim. Se não acreditar, então não adianta rezar. Não adianta, é mão de ida e de volta. Eu estou falando para Deus, estou duvidando de você, meu Deus. E ele fala, está duvidando? Vai sofrer até aprender a acreditar em mim. É da lei, não é invenção, é da lei. E é isso que a gente tem que colocar em prática nas nossas vidas. É difícil, é duro, mas ninguém vai fazer isso pela gente, não. Nós recebemos subsídios de 1000 pessoas, de pessoas da nossa volta, mas quem vai fazer a nossa mudança interior somos nós mesmos. E olha, e se não fizermos aqui, nós vamos ter que fazer lá do outro lado. Porque a gente viu hoje, a gente parte para a outra vida, levando tudo que a gente tem aqui nos nossos corações, nas nossas mentes. Não é mudando de situação que a gente vai ser bonzinho, vai melhorar tudo, não. Se eu quiser ter um amanhã melhor, eu tenho que preparar o meu amanhã hoje, agora. Todos os nossos pensamentos atuam nas mentes que nos rodeiam. Olha a nossa responsabilidade. Tudo que eu penso atua nas mentes, energeticamente.
Todas as nossas palavras geram impulsos nos que nos ouvem. Quando a gente fala coisas amorosas, coisas de paz, coisas de luz, você olha no semblante das pessoas, elas estão tranquilas. Porém, se eu chegar e começar a falar agressões, o semblante da pessoa já vai mudando. Então, o que está acontecendo? Eu estou colaborando para que essa energia negativa circula. Eu sou responsável por isso. Daí a importância, se eu não estiver bem, fazer minhas preces, orar, pedir proteção. E não fala quando está nervosa, quando está irritada. Espera passar a situação. Nós somos imediatistas. Queremos resolver os problemas de imediato. Então, se alguém nos machuca, se alguém nos ofende, a gente já quer resolver. Vamos lá, tirar limpo. Tirar limpo o quê? Você vai lá criar mais confusão. Porque você vai com uma energia negativa, juntando com a outra, dá uma explosão. Tempo, paciência, que se a pessoa não vai te entender agora, não vai te compreender, não vai te perdoar agora, amanhã ela vai ter a consciência e vai te perdoar. Então, não adianta a gente desesperar. Entregar a Deus e pedir a Ele que nos oriente, que nos dê a sabedoria para entendermos os seus desígnios, para entendermos os momentos em que a gente deve agir com equilíbrio, com maturidade, vivenciando realmente os ensinos de Jesus. Porque não adianta falar, eu sou boazinha, mas se pisar no meu pé, eu dou no pé. Então você não está vivenciando. Por isso que é difícil. Porque nós temos a receita, mas preparar a massa e botar no forno da vida, aí que é o complicado, mas não é impossível. Todas as nossas frases escritas geram imagem aos que nos leem. Já pensaram nisso? Você manda uma mensagem, for uma mensagem de paz, você emite essa energia. Se você manda uma mensagem daquelas pesadas, aquelas que a gente vê tanto por aí, ou desmerecendo o próximo, você manda e a pessoa morre de rir. Gente, se eu tocar essa mensagem para frente, eu vou ser responsável. Ah, não. Responsável foi quem mandou para mim. E o meu livre-arbítrio? Para que serve? Para brecar as coisas que não são positivas nas nossas vidas. Então a gente tem que ter a consciência desperta, mas colocar em ação as nossas atitudes e os nossos atos. Porque senão não adianta. Está desperta, eu conheço, mas não estou fazendo nada. Então, ela realmente está desperta quando eu ajo de acordo com os meus pensamentos amorosos, positivos, dos ensinamentos de Jesus. Todos os nossos atos são modelos vivos, influenciando os que nos cercam. Não tem como, não tem como. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho, uma pitadinha de Maria Luísa que cai lá no coração do outro, se for positiva, maravilha. Se for negativa, e aí? Ele vai ficar infeliz e eu sou responsável por aquilo tudo que eu causei, pela minha falta de equilíbrio. O nosso equilíbrio, eu já falei, e a nossa tranquilidade interfere na outra pessoa, levando as boas energias, ou não, né? Aí quando a gente fala das influências, inclusive das influências dos espíritos, nós recebemos influências dos espíritos de luz, que vêm nos fortalecer, e recebemos influência dos nossos inimigos de outras vidas. E recebemos sim, porque eles ainda não despertaram, eles estão sendo trabalhados para despertar. Agora, quem tem que administrar esse momento somos nós. Não adianta reclamar, não adianta falar, não adianta pedir se eu não estiver ativa na minha situação. Em qualquer setor da nossa vida, é uma grande oficina de modelagem. E tudo que a gente faz é uma oficina de luz para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Portanto, se os momentos são difíceis, são aqueles que nós necessitamos
para o nosso aprendizado, para o nosso engrandecimento espiritual. Não dá para tirar. O que eu tenho que resolver e passar para o outro, não dá. A gente pode passar materialmente algumas coisas para o outro, mas espiritualmente, mas as coisas do nosso coração, essas são conquistas nossas, tanto no bem quanto no mal. Conforme direcionarmos as nossas vidas, a gente vai encontrar, vamos ser escravos das nossas sombras, ou vamos encontrar o caminho da luz. A escolha é nossa, não é? E aí recordemos a lição do Evangelho, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Façamos do nosso caminho abençoado material de trabalho, de fraternidade, de auxílio, de esperança, para que o nosso hoje se converta num divino amanhã. Cristo nos libertou para a liberdade. Se nós não usufruímos dessa liberdade consciente, nos tornaremos escravos dos nossos vícios novamente e que ele destrói a nossa alegria e o nosso crescimento espiritual. Então a gente tem que estar sempre atento para que a gente não escorregue, não caia nas dificuldades que a gente caiu, não é? Paulo nos alerta que se distanciarmos das leis de Deus, de nada adianta os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque é através da fé que atua no amor que nos dá a esperança de uma justiça divina. Se a gente não vivenciar os ensinamentos de Deus, as leis de Deus, de nada vai adiantar ouvirmos os ensinamentos de Jesus. São conectadas. Para que eu me modifique, eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que acreditar na sua misericórdia, no seu amor. A lei de amor ao próximo, a lei está em amar ao próximo como a si mesmo. Se amarmos os outros, também seremos amados. Não provoquemos uns aos outros e não tenhamos inveja. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrijamos o seu erro com brandura e cuidemos-nos para não cair nos mesmos erros. Porque é tão fácil a gente apontar o dedo para o outro e de repente a gente dá uma viradinha e cai num problema semelhante, igualzinho, né? E aí, para encerrar, aquele que vive as leis de Deus, ele está protegido, ele está amparado. Nossa, então é só viver as leis de Deus e estar amparado? Sim. Por quê? Porque a gente se reveste de uma energia positiva, de um amor tão grande dentro de nós que afasta tudo que é negativo. Então ele nos dá a ferramenta e a gente utiliza. E ouçamos o que Amélia Rodrigues tem a nos dizer. Jesus caminha simples, nobre e anônimo entre as massas desvairadas, auxiliando em silêncio e ternura, abrindo as portas para a conquista da plenitude. Ele está sempre do nosso lado, auxiliando, anônimo, amparando. E com isso ele está abrindo as portas da esperança, do amor para a nossa caminhada. Vigilante, ele aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Ele aguarda, ele espera um momento em que a gente chama, Senhor, estou disponível. Aí ele chega nos amparando. Ele não impõe absolutamente nada. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os seus passos na sua direção. Não encontrei Deus, não encontrei Jesus ainda, o que eu faço? Busque, pega o Evangelho, encontra e vivencia os seus passos. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele e não postergue o momento, a fim de que não venhas fazê-lo tardiamente. O momento da mudança é hoje, é agora. Não adianta eu deixar para quando ficar mais madura, com mais idade, né? Porque eu posso ser chamada nesse tempo, e daí? E daí eu não aproveitei a oportunidade. E se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge, depois será tarde. Se já encontramos Jesus, se ele já faz morada em nossos corações, sigamos, para que a gente possa realmente continuar, seguir o caminho da evolução.
é a mensagem da tarde. Antes de fazer o encerramento final, eu vou fazer os avisos que eu não dei na entrada. Eu vou dar os avisos na saída, porque senão eu vou ser repreendida. Então, gente, importante é que vai haver um seminário no dia 25/11, aqui na creche. É um seminário com César Perry, um estudioso, uma pessoa muito preparada. E os encerramentos das nossas atividades no centro, por ocasião do final do ano, será a partir do dia 17/12 a 7 de janeiro. Aí o centro estará fechado. A evangelização infantil, dia 3/12, vai ter apresentação das crianças. E vamos alertar para as sacolas de Natal, as sacolas das crianças. Quem não pegou ainda e gostaria de pegar, está indo lá com a Agripina. O prazo de entrega está lá na sacolinha, é importante que a gente mantenha. E a campanha de fraldas e de leite em pó continua sempre, permanente na nossa casa, não é? E a creche tem atividades até o dia 15/12, entra em férias e retorna 8 de janeiro. E se alguém quiser doces, procure a Agripina, que ela é uma caixinha de surpresa, ela sempre tem coisas boas a nos oferecer. Segunda-feira não haverá atividade, tá? É feriado, né? Então, gente, me desculpe esse deslize, mas está consertado e vamos nos conectar. Pedir a Deus, pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que nos envolvam, que nos dê muita força, que nos dê muita fé, para que a gente possa superar as nossas deficiências, possa superar os nossos problemas, a fim de que possamos seguir o caminho da luz. Obrigada, Senhor, por tanta bondade, por estar sempre conosco, nos amparando, mesmo nos momentos em que nos desligamos da sua bondade e do seu amor. Pedimos que envolva a nossa creche, o nosso centro e a todas as pessoas conectadas com esse espaço. Que a sua luz permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.